Olá, meu nome é João Lucas Pinto e eu vou apresentar o trabalho intitulado A Análise do Lexo nas Línguas de Sinais Emergentes de Buriti dos Lopes, uma perspectiva comparativa. O meu orientador é o professor doutor Anderson Almeida da Silva. Minha área é a da Linguística, das Letras e Arte. Ciências da Saúde, Saúde Pública. Em todas as línguas documentadas globalmente, é possível identificar a presença de unidades linguísticas conhecidas como pares mínimos fonológicos. Esses pares consistem em conjuntos de palavras que se diferenciam exclusivamente pela variação de um único elemento fonológico. Nesses exemplos, é possível identificar uma assimetria na estrutura da palavra, atribuível ao fato de o elemento em questão ser substituído por outro, desaparecer ou alterar sua posição. O ponto crucial reside na constatação de que tais modificações exercem um impacto na interpretação ou gramaticalidade da sequência, conforme exemplificado nos casos 1 e 2 a seguir. Nós temos o exemplo 1 do inglês, duck, que significa pato, e a palavra luck, que significa sorte, onde são diferentes por um único elemento fonológico. Assim como no português, a palavra pata e a palavra bata são diferentes em um único elemento fonológico. E assim como são nas línguas orais, são também as línguas gestuais, como, por exemplo, nós temos o sinal de aprender e o sinal de sábado, que são diferentes por um único elemento fonológico, né, por um único parâmetro. Nós temos também na língua de sinais emergente do Boletim dos Lopes a presença de pares mínimos no sinal faca e no sinal carne. E a nossa hipótese é de que isso possa se dar através de um mecanismo biológico de reaproveitamento de partes de palavras e de um tipo de economia de processamento. Ou também a gente sugere a hipótese de que seja tudo um padrão aleatório, ou a possibilidade de ser tanto um evento biológico quanto um evento aleatório ao mesmo tempo. O nosso objetivo geral é identificar e analisar os pares mínimos na língua de sinais emergente de uma família de surdos que reside na cidade de Buriti dos Lopes, no estado do Piauí. Nossos objetivos específicos são descrever a organização dos sinais dessa língua emergente de sinais, compreender a sua fonologia e a organização dos seus sinais específicos, assim como também contribuir para o conhecimento das línguas de sinais emergentes, assim também como promover a valorização da comunicação e interação das comunidades surdas. Nossos materiais, nossos métodos, né? Primeiro a gente submeteu o nosso projeto a um comitê de ética. Depois, houve o cadastro do nosso orientador, o professor Dr. Anderson Almeida da Silva, no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado, SIGENS. Em seguida, houve a visita à Casa dos Surdos, feita por dois pesquisadores, onde foi realizada a gravação de entrevistas que seguiram as orientações da teoria sociolinguística de Labov. Assim como também houve o uso de gênero descritivo e gênero narrativo nas perguntas. Toda a filmagem aconteceu em HD. Então, a gente tem como resultado das discussões a análise de que os pares mínimos, né, de faca e de carne, são gestos simples que evidenciaram uma certa iconicidade com as características dos respectivos objetos. A análise evidenciou que esses sinais, da língua emergente de sinais de Buriti dos Lopes, são icônicos com gestos que os ouvintes utilizam no nosso cotidiano. Vejamos a seguir uma comparação feita com os parâmetros dos sinais faca e carne. A gente percebe que a configuração de mão é a mesma, o ponto de articulação é o mesmo, a orientação é a mesma, mas existe uma alteração no movimento. A expressão facial também é a mesma. Ou seja, a gente percebe que aí é um par mínimo, porque o único elemento fonológico foi mudado. Então, na língua de sinais de Buriti dos Lopes, as palavras faca e carne exemplificam bem a iconicidade, pois são sinais visuais e gestualmente criados para representar a ação de cortar. A mão em posição de espátula, com os movimentos para cima e para baixo, reflete diretamente a ideia de corte, facilitando assim a compreensão. Embora ambos os sinais compartilhem o movimento de cortar, a configuração das mãos ou a posição inicial varia entre os sinais de faca e carne. Essa diferenciação visual é crucial na língua de sinais de Buriti dos Lopes, evidenciando a precisão e a adaptabilidade da língua para evitar ambiguidades de comunicação. Então a gente percebe que na formação de palavras em qualquer língua, há diferentes tipos de regras que lidam com a estrutura das palavras. Então é crucial que a gente observe os inputs, que são as diferenças essenciais nas regras que modificam as raízes das palavras, como a adição, a remoção de partes ou alterações internas. A compreensão da estrutura e do funcionamento da língua de sinais emergente do Boletim dos Lopes é enriquecida por análises como essa, da iconicidade dos pares mínimos. Essas análises revelam a riqueza cultural e linguística da comunidade surda, destacando assim a sua singularidade, como cada língua de sinais está diretamente associada à forma como acontece a evolução da experiência dos seus usuários. E assim a gente percebe que existe uma contribuição para a diversidade global das línguas de sinais. A capacidade de criar pares mínimos na língua de sinais emergente do Boletim dos Lopes é fundamental para uma comunicação eficaz e precisa. A análise ressalta a riqueza e a complexidade dessa língua, evidenciando a importância dos elementos distintivos para expressar significados específicos e sublinhando a vitalidade das línguas de sinais em todo o mundo. Esses resultados foram apresentados no segundo Congresso Brasileiro de Saúde em Libras, que foi realizado entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro de 2023, na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Essas são as nossas referências. E a gente gostaria de agradecer muito ao GEAL, que é o nosso grupo, ao PIBIC, à Universidade Federal do Delta do Parnaíba, ao meu orientador, o professor doutor Anderson Almeida da Silva, à família Lima, que reside em Buriti dos Lopes. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Até, pessoal.